Prontinhos para a aula de ciências? Vamos iniciar agora então? Olha, na aula de ciências nós vamos continuar falando sobre as transformações, sobre as misturas e vamos voltar no assunto que nós já estudamos há um tempinho atrás, que são as transformações reversíveis e irreversíveis. Estão lembrados? Que as transformações reversíveis são aquelas que podem ser mudadas, né? Elas podem voltar ao seu estado. Ela se transformou em alguma coisa e ela pode voltar ao que ela era antes. E as irreversíveis são aquelas que não têm jeito, não podem ser retomadas, elas não podem ser modificadas, tá? Se ela aconteceu uma vez, acabou, ela não volta a ser o que era antes, tá joia? Para iniciar, nós vamos observar algumas imagens, né, de um determinado objeto, de um determinado produto, de um material que era de um jeito e passou a ser de outro. Olha só, a primeira imagem é do ovo cru, né? Aí, no seu estado normal, e depois o ovo cozido, né? Então, o ovo cru, aí ele foi cozido e ficou dessa forma aí. A água líquida que passou para gelo. O papel que foi queimado. E uma menina, criança, e depois ela adulta. Então, observando essas imagens aqui, nós vamos ver que algumas são reversíveis e outras são irreversíveis. Olhando aí, qual que você acha que é reversível e qual que você acha que é irreversível? Qual que você acha que pode ser mudada e qual você acha que não pode ser modificada mais? Então, pensem aí, essas imagens é para você observar e para você refletir, porque elas vão ajudar nas atividades a seguir, tá joia? Na letra A, do número 1 ainda, vocês vão observar as imagens, as transformações apresentadas acima, tá? Por isso que tem que observar com bastante atenção. Nas transformações que não é possível realizar o sentido inverso, ou seja, né, que não pode voltar a ser o que era, por exemplo, o ovo cozido, aí o ovo cru, aí ele foi cozido. Tem jeito do ovo cozido voltar a ser cru novamente? Não tem. Essas transformações são chamadas de irreversível. Não tem jeito de voltar ao que era. No quadro a seguir, nessa tabelinha aqui embaixo, você vai marcar que as transformações são consideradas irreversíveis. Elas não podem mudar, não podem voltar. Por exemplo, uma roupa manchada com água sanitária. Você acha que é reversível ou irreversível? Ela pode voltar a ser uma roupa igual a que ela era antes, sem mancha nenhuma? Aí, se você achar que é irreversível, você marca com X. Se você achar que é reversível, aí você não vai marcar nada. Esquentar a água. Por exemplo, você colocou uma água para esquentar. A água pode voltar ao que ela era antes? Se ela voltar, ela é reversível. Se ela não voltar a ser o que ela era antes, ela é irreversível. Tá joia? Então, se for irreversível, somente é que você vai marcar, tá? Esticar uma mola. Se você pega uma mola e estica ela, a mola vai voltar ao que ela era antes, né? Se ela voltar ao que ela era antes, é reversível. Se ela não voltar, é irreversível. Envelhecer. Então, criança, aí foi vivendo, crescendo, até chegou a ser velho, né? A ser um idoso. É reversível ou irreversível? Será que um idoso pode voltar a ser criança? Será que pode voltar a ser o que era? Se voltar, é reversível. Se não voltar, é irreversível. Lembrando que você vai marcar se for irreversível. Apagar a luz. Quando você apagar a luz pode voltar ao que ela era antes? Ou seja, uma luz acesa? Se sim, é reversível. Se não, é irreversível. Então, aqui você vai marcar apenas o que é irreversível, ou seja, apenas aquilo que não pode voltar ao que era antes, tá? Número 2. Você já parou para pensar quantas coisas se transformam ao nosso redor? Todos os dias, em nosso lugar, conseguimos observar as mudanças que ocorrem nos materiais, até mesmo dentro de nós. Essas mudanças podem ser observadas a partir de alteração de cor, textura, a digestão dos alimentos. Então, tudo que está ao nosso redor, até dentro da gente mesmo, sofre transformações. Algumas transformações são reversíveis e algumas transformações são irreversíveis. Pensando em tudo que acontece ao nosso redor e com a gente, você vai escrever na letra A transformações que ocorrem em seu corpo.
Aqui pode ser reversível, pode ser irreversível, não falou qual que é. Então, você vai colocar alguma transformação que você percebe no seu corpo. Algumas transformações que ocorrem na natureza, né? Que você percebe aí alguma transformação na natureza. E algumas transformações que ocorrem no seu dia a dia, né? Das suas atividades que você faz no dia a dia, que você observa alguma transformação ocorrida. Lembrando que pode ser tanto reversível quanto irreversível, no seu corpo, na natureza e no seu dia a dia, tá joia? No número 3, podemos classificar as transformações irreversíveis, né? Por exemplo, é a água líquida que transforma em gelo. Ela é irreversível por quê? Porque ela pode voltar a ser água novamente, não é isso? A descongelou, ela voltou a ser água, então é reversível. As transformações reversíveis podem ser desfeitas, isso, pode voltar a ser o que era antes, né? Então, você vai dar um exemplo de transformação reversível. Qualquer uma que você lembre e que seja reversível. Pode ser na natureza, pode ser no seu corpo, pode ser no ambiente, pode ser no seu dia a dia, o que você lembrar, tá bom? E depois você vai escrever 3 transformações irreversíveis. Então, na letra A é uma transformação reversível. E na letra B, 3 transformações irreversíveis. Lembrando que as irreversíveis não podem voltar ao que era antes. Tudo bem? Tá joinha? Tá fácil, não tá? Qualquer dúvida, só perguntar, tá joia? Grande beijo!